Chegamos agora ao quarto tópico da nossa lição, que tem como título A Obra de Cristo em Favor de Judas. A pergunta A: como Cristo procurou apelar ao apóstolo ganancioso? Como foi, amor, que Jesus ele trabalhou e lutou para salvar esse apóstolo? O apelo nessa ocasião, né? Continuando a história ali na casa de Simão, o apelo de Jesus a Judas não foi com acusação direta, para não endurecer mais o seu coração, mas com brandura, Jesus disse, né? Segundo o texto: deixai-a para o dia da minha sepultura. Ela guardou isso, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Essa afirmação de Jesus queria levar Judas a entender a sua verdadeira missão, né? Que Jesus daria a vida por ele. Ao ligar esse homem a si, falando aqui de Judas, Jesus colocou em contato direto com a manifestação do seu amor abnegado. Está na nota. Se ele abrisse o coração a Cristo, a graça divina expulsaria a natureza egoísta, até mesmo Judas poderia se tornar súdito do reino de Deus. Eu achei interessante que Jesus ele conhecia, né, o coração de Judas, ele sabia das intenções boas que ele tinha no início, desejava salvá-lo, trabalhou de muitas maneiras para que ele viesse a ser salvo. E às vezes, amor, a gente fica assim pensando, né, que se Deus conhecesse mais a nossa vida, talvez ele não nos amaria pelo fato de quanto falhos somos, né? Então, quando a gente lê as escrituras, quando a gente ora, quando a gente vê assim o grande amor de Deus por nós, então a gente percebe que por mais que ele nos conheça, por mais que ele saiba quão falhos nós somos, isso é um motivo para ele ainda nos amar. E aqui na nota, eu achei muito linda a parte que diz assim: Deus acolhe as pessoas como são. Normalmente, nós não agimos assim. Normalmente, nós rotulamos as pessoas, nós não vemos as pessoas com esse olhar de Jesus. Jesus teve um olhar para Judas, não de acusação. Teve um momento que Judas se aproximou de Jesus para traí-lo, e Jesus falou assim: amigo, aqui vieste. Então Jesus sempre tratou Judas com muito amor. Na ceia, lavou seus pés. E Jesus usou todos aqueles 3 anos ali com o propósito de salvar esta alma. Mas infelizmente, na obra da salvação, tem uma palavrinha que se chama querer. Nós precisamos decidir, querer. Esse direito Deus nos dá. E infelizmente Judas não usou bem essa oportunidade que ele teve. E eu achei interessante também que Jesus falou: olha, vocês sempre terão os pobres convosco, mas a mim vocês não tendes. E Jesus então ele deu uma palavra de ânimo para aquela mulher, para que ela continuasse fazendo aquela obra, que mesmo quando nós fazemos uma obra para Deus, que as pessoas nos criticam, mas Deus ele vê e ele nos dá a recompensa. A pergunta B diz assim: descreva o caráter pastoral que o nosso bom pastor demonstrou para com Judas. O texto de Salmos 77:9 inicia assim: esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Não, né? Sabemos que não. O texto de Salmos 86:15 diz assim: Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor e grande benignidade. Mesmo sabendo do que Judas merecia punição, Jesus tratou com amor e bondade. A nota fala assim: com quanta ternura o Salvador tratou aquele que o traíra. Em seus ensinamentos, Jesus abordava princípios de generosidade que feriam diretamente a raiz da cobiça. Ele mostrava a Judas como a ganância era terrível, e muitas vezes o discípulo percebia que seu próprio pecado estava sendo exposto. Mesmo assim, não confessava nem deixava sua injustiça. Eu fiquei
pensando aqui em uma mãe, né? A angústia que Jesus sentiu, o desejo que ela sentiu Jesus sentiu em salvar Judas é como uma mãe que vê um filho que está sendo desviado por um caminho triste, um caminho que vai levá-lo à perdição lá na frente. E a mãe clama, fala com todo coração, com todo desejo de ver aquele seu filho sair desse mau caminho. Assim também Jesus tratou a Judas com a intenção de que ele fosse salvo. Que o Senhor nos ajude na nossa vida, que nós possamos entender que o mais importante é que Deus ele nos ama, que mesmo quando erramos, porque as pessoas erram, Deus não nos abandona quando erramos. Ele não olha para nós com um olhar assim, esse aqui não tem mais jeito, como normalmente o ser humano faz. Mas a todo filho e filha de Adão que erra, Deus nos dá o privilégio de uma outra oportunidade. Quantas oportunidades, quantas segundas chances Jesus não deu para Judas, para que ele mudasse? Se fosse nós, humanos, talvez nós o expulsaríamos, né? Estou falando de mim, assim, da maneira como nós somos, humanamente falando, como pensamos em relação às outras pessoas. Mas graças a Deus que Jesus, ele tem um olhar diferente do nosso, e que nós possamos também aprender de Jesus a ver as pessoas não como elas estão, erradas, em maus caminhos, passando por momentos assim contraditórios em suas vidas, mas que nós possamos dar a elas um olhar de compaixão e mostrar para elas que o verdadeiro cristianismo, aqueles que seguem a Cristo, olham para as pessoas e têm compaixão por elas. Que tenhamos esse sentimento de Cristo em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém.